Os 4 sinais de que Deus te escolheu. Você reconhece algum deles? Hoje vamos explorar 4 sinais que podem mostrar que Deus te escolheu para uma missão especial. Imagine saber que o Criador do Universo te vê e te chama para algo único. Isso é poderoso. E a Bíblia nos mostra que cada um dos escolhidos de Deus passou por sinais, por experiências e por momentos de transformação que indicavam o propósito de suas vidas. Será que esses sinais podem estar presentes na sua vida também? Vamos refletir juntos sobre isso, traçar paralelos com a caminhada dos cristãos do passado e descobrir como eles podem se manifestar em nossos dias. Então, antes de irmos mais fundo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também quer conhecer os propósitos de Deus. Vamos fazer essas mensagens de fé alcançarem mais pessoas. Quando Deus nos escolhe, Ele coloca no nosso coração uma inquietação, uma vontade de buscá-lo de forma intensa. Não é uma sede comum, é um impulso profundo que nos leva a orar mais, a buscar mais, a querer entender os caminhos do Senhor. Essa busca pela presença de Deus é um sinal que não pode ser ignorado. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus fala: "Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta." Esse desejo, essa sede por Ele, não surge por acaso. É uma marca, uma indicação de que Deus te conhece e que já reservou um propósito para a sua vida. Quantas vezes você já sentiu essa vontade de se aproximar mais, de conhecer mais? Isso pode ser Deus falando com você, chamando você para um relacionamento mais profundo e mostrando que tem um propósito específico para a sua vida. Esse tipo de inquietação é algo muito especial. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor não entendem por que dedicamos tanto tempo à oração, à leitura da Bíblia ou à busca pela presença de Deus. Pode parecer exagero, mas quem sente essa sede sabe que não é apenas uma questão de curiosidade. É uma verdadeira fome espiritual. Em Salmos, capítulo 42, versículo 1, o salmista diz: "Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus." Esse é o tipo de desejo que Deus coloca em nossos corações quando Ele nos escolhe. Nós sentimos uma necessidade urgente de estar em Sua presença, de nos alimentar de Sua palavra, porque sabemos, mesmo que inconscientemente, que Ele tem um plano maior para nossas vidas. Outro sinal poderoso que pode indicar que Deus te escolheu é o surgimento de provações e desafios únicos em seu caminho. Deus permite que os escolhidos passem por momentos difíceis para moldar o caráter, para fortalecer a fé e para preparar para algo maior. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, lemos: "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança." Se você sente que a vida te apresenta desafios que parecem maiores que os de outras pessoas, pode ser um sinal de que você está sendo preparado para algo especial. Lembra-se dos grandes líderes da Bíblia? José foi vendido pelos próprios irmãos. Moisés fugiu para o deserto. Davi enfrentou a perseguição de Saul. Cada um deles passou por provações intensas antes de realizar a missão que Deus tinha para eles. E você já parou para pensar nos momentos de luta que enfrentou e que pareciam moldar você de uma maneira única? Se sim, talvez seja Deus preparando seu coração para um propósito maior. Esses momentos de provação muitas vezes vêm acompanhados de dor, mas é importante lembrar que Deus não nos abandona em meio a eles. Ele está sempre ao nosso lado, nos fortalecendo e nos capacitando a superar cada desafio. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Deus nos promete: "Quando passares pelas águas,
estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergiram. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é uma garantia de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está ao nosso lado, nos protegendo e nos guiando. As provações não são sinais de que Deus nos abandonou, mas sim de que Ele está nos preparando para algo grandioso. Além disso, Deus nos usa como testemunhas vivas. Quando Ele te escolhe, Ele transforma a sua vida de tal forma que sua mudança é evidente para todos ao seu redor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A transformação que Deus realiza em você serve como um testemunho, como uma forma de inspirar outras pessoas a buscarem a mesma renovação. Talvez você já tenha notado que as pessoas se inspiram na sua jornada, na sua mudança. Elas percebem que há algo diferente em você. Essa é uma das maneiras de Deus te usar para alcançar outras vidas. Já se deu conta de como sua história pode estar impactando os outros? Se você sente que, mesmo em silêncio, sua vida tem sido um exemplo de fé e de transformação, esse é um sinal claro de que Deus está agindo através de você. Quando Deus transforma a nossa vida, essa mudança se torna visível não apenas nas nossas ações, mas também na nossa maneira de pensar, de falar e de lidar com os desafios. A transformação que vem de Deus é profunda e abrangente, e aqueles ao nosso redor não podem deixar de notar. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente é um processo constante que Deus realiza em nós. E é através dessa renovação que nos tornamos testemunhas vivas de sua graça e poder. Por fim, quando Deus escolhe alguém, Ele coloca em seu coração a missão de salvar e servir ao próximo. O próprio Jesus nos deu esse grande mandamento em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse desejo de impactar a vida de outras pessoas, de espalhar a palavra e de ajudar aqueles que estão perdidos, é uma indicação de que Deus está te chamando para ser uma luz no mundo, para ser um agente de transformação. Assim como os discípulos, você é chamado para levar a esperança do Evangelho, para ser um exemplo de amor e compaixão. Se você sente essa responsabilidade e esse chamado, é um indício de que Deus te escolheu para algo maior, para ajudar a salvar mais pessoas e a trazer luz ao mundo. Como você tem respondido a esse chamado? Já refletiu sobre o quanto você pode impactar a vida de quem está ao seu redor? Jesus nos deu o exemplo perfeito de serviço ao próximo. Ele lavou os pés dos discípulos, curou os enfermos, alimentou os famintos e, acima de tudo, deu a sua própria vida para nos salvar. Quando Deus nos escolhe, Ele coloca esse mesmo espírito de serviço em nossos corações. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se você sente esse desejo ardente de ajudar, de servir, de fazer a diferença na vida das pessoas, esse é um sinal de que Deus te escolheu para ser um canal de bênção. Você não está aqui apenas para viver para si mesmo, mas para cumprir um propósito maior, para ser uma ferramenta nas mãos de Deus e trazer esperança para aqueles que precisam. Esses são alguns dos sinais que Deus te escolheu. Mas lembre-se, cada um de nós pode ser usado por Ele de maneiras únicas e extraordinárias. Ele nos chama para uma missão que vai além de nós mesmos. Uma missão que envolve salvar outras pessoas e espalhar a sua palavra. Agora, eu quero ouvir você. Esses sinais estão presentes na sua vida?
Você tem sentido o chamado de Deus? Compartilhe suas experiências nos comentários, inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse e convide alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem para fazer parte dessa comunidade de fé. E não perca o nosso melhor vídeo, que está nos cards no final. Que Deus abençoe sua caminhada e te fortaleça para o propósito que Ele tem preparado.